Olá galera que segue o canal Arquivo ICS, aqui é a Chay Silver e hoje eu tô trazendo mais um relato para vocês. Mas antes de tudo, é aquele pedido de sempre, já se inscreve no canal, já deixa o like, já compartilha com quem gosta desse assunto e vem comigo que hoje eu vou contar um dos relatos mais impactantes que eu já ouvi. Gente, de antemão já quero dizer que eu tô gravando esse vídeo, esse áudio, e tá chovendo, tá bom? Tá uma chuvinha boa aqui, tá muito boa mesmo. Então caso vocês ouçam algum barulho a mais, além no áudio, é por causa da chuvinha, tá bom? Mas agora vamos pro relato. Gente, no primeiro relato que eu postei aqui no canal, eu disse que era um relato meu, lembram? Que foi algo que eu vivi. Inclusive, se você ainda não assistiu esse vídeo, dá uma olhadinha aí, tá bom? Que é o relato Era uma Silhueta de um Alien. Se eu não me engano, é esse o título. Ele tá aí, é o vídeo antes desse, então é só dar uma olhadinha. Eu contei uma experiência minha, pessoal, para abrir essa minha sessão de relatos aqui no canal. E agora eu vou contar mais uma experiência que não foi exatamente comigo, mas foi com meus avós. E é uma experiência extremamente interessante e impactante, porque além de ter ocorrido com familiares meus, também tem um contexto muito forte para a ufologia e vocês vão entender conforme vocês ouvirem esse relato. Quem presenciou esse acontecimento foi a minha avó materna. Isso aconteceu por volta dos anos 70, numa cidadezinha no sertão do Ceará. Minha avó conta que nesse dia o meu avô demorou a chegar. Ele trabalhava no roçado e às vezes quando ele saía do roçado ele costumava jogar com dominó com alguns homens na praça que ficava bem afastado do local onde eles moravam. Como eu disse antes, era numa casinha simples, bem no sertão mesmo. Como já estava tarde, minha avó já estava dentro de casa com as crianças, né? Todas eram pequenas na época. Quando minha avó ouviu alguém mexendo com a cabra, ela criava uma cabra que ficava no quintal, debaixo de um pé de árvore. E minha avó viu que a cabra estava fazendo barulho, estava nervosa, e minha avó decidiu abrir um pouquinho, sabe aquelas portas que era bem comum nessas casinhas do sertão, que você abria uma parte baixa e a parte de cima? Então minha avó decidiu abrir a parte de cima para olhar o que estava acontecendo com essa cabra, porque ela achou que eram pessoas que estavam tentando roubá-la. Então, quando a minha avó abriu essa portinha de cima, ela disse que viu uma luz em cima da cabra. Gente, só recapitulando, isso foi nos anos 70, no sertão do Ceará. Eles não tinham luz, não tinham televisão, não tinha absolutamente nada que produzisse um foco de luz àquela hora da noite, naquele local, naquele momento. Então assim, a cabra estava fazendo barulho, estava nervosa, e quando a minha avó abre a portinha de cima, ela percebe que tem essa luz em cima da cabra. Minha avó ficou com muito medo e fechou a porta novamente, né, porque ela não fazia ideia absolutamente nenhuma do que era aquilo. Minha avó não tinha conhecimento nada a respeito de extraterrestre, OVNIs e nada disso. Minha avó simplesmente fechou a porta e ficou com muito medo com as crianças ali dentro da casinha. E ela disse que começou a rezar até que a cabra parou de fazer barulho. Pouco tempo depois que isso aconteceu, meu avô chegou. Então assim que ele chegou, minha avó contou o que tinha acontecido e os dois foram até o local onde a cabra ficava, que era no meio do quintal, debaixo de uma árvore. E quando chegaram lá, a cabra estava morta. Mas assim, a minha mãe não me deu os detalhes, nem minha avó, de como ela morreu. Ela só me contaram que estava morta. Não sei dizer para vocês se tinha algum resquício de mutilação, algo do tipo, mas porque isso foi muito impactante para mim. Porque, gente, vamos começar pelo fato de que meus avós não sabem nada sobre extraterrestres. Tudo bem, eles não moram mais no Ceará há muito tempo, eles já moram na cidade, mas mesmo assim eles nunca se interessaram por esse assunto. Eles nunca pesquisaram, e muito menos naquela época eles teriam qualquer tipo de conhecimento sobre isso, já que eles moravam no sertão do Ceará e não tinha nem energia, quanto menos televisão, rádio, livro, algo que pudesse influenciar a mente deles. Então assim, isso para mim é muito impactante, isso para mim comprova de que sim, esses fenômenos são reais, de que sim, acontece esse tipo de coisa.
e de que sim, pode haver ataques desses objetos a esses animais, ou talvez o animal morreu de susto, de medo, pelo que ele viu. Não tem como a gente ter uma certeza absoluta do que aconteceu. A única certeza é de que o que meus avós falaram, que minha avó contou especificamente sobre isso, corrobora com vários casos e avistamentos e a casuística fortíssima que a gente sabe que tem no Ceará. E, gente, esse não é o único relato dos meus avós na época que eles moravam no Ceará. Eu tenho outro relato que eu vou contar para vocês mais detalhadamente no próximo vídeo, tá bom? Vou fazer um outro vídeo para detalhar esse outro relato, também extremamente interessante, envolvendo meus avós. No caso, esse envolveu o meu avô, e foi nos anos 50, quando ele era muito jovem, ele não tinha nem casado ainda com a minha avó. E eu vou falar uma coisa, quem me contou esse relato foi a minha própria avó. E foi há meses atrás, foi há pouco tempo atrás que eu fui na casa dela. Como eu falei pra vocês, ela tem 87, 88 anos, mas ela está super lúcida. Ela lembra de tudo, conversa bem, sabe de tudo. E a forma que a minha avó me contou esse relato, eu falo pra vocês, é basicamente tudo que a gente vê na ufologia, tudo que a gente vê os ufólogos falando, tudo que a gente vê outras pessoas que passaram por coisas iguais falando. Então, assim, uma senhora de 87 anos que nunca parou pra ler nada de ufologia, nem pra assistir nada, contar detalhes tão ricos assim, gente, é de surpreender. Porque ela não tem a mente contaminada pra inventar esse tipo de coisa. Então, assim, vocês fiquem ligados que o próximo vídeo que eu vou colocar é desse relato que aconteceu com o meu avô. E então, galera, o que vocês acharam desse meu relato de hoje sobre o avistamento da minha avó e o suposto ataque de uma luz a um animal? Bem, deixa aqui nos comentários, diz pra mim o que você achou, se você já ouviu algo parecido, se você sabe de alguém que tem um relato parecido, ou se você mesmo presenciou algo parecido. Deixa a sua opinião, você acha que era um OVNI ou outro tipo de coisa, você acha que minha voz confundiu, o que poderia ter sido. O importante é você dar a sua opinião, e o mais importante ainda é você dar o like, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Bem, muito obrigada a todos que ficaram até aqui, e até o próximo vídeo no canal Arquivo ICS.